Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender se o português é realmente uma das línguas mais difíceis de se aprender. Já deixa aqui nos comentários se você acha que o português é uma das línguas mais difíceis. E o vídeo que nós vamos usar de referência é de uma russa que mora no Brasil, que fala português, que vai dar os 10 motivos, as 10 explicações, ou não, do porquê o português é a língua assim mais difícil do mundo. E esse canal se chama Olga do Brasil, dê uma olhada lá porque tem conteúdos muito interessantes, se você não conhecia ainda, porque é um canal bem grande até, e ela fala muito sobre a experiência dela de aprender português e de viver no Brasil. Por que o português é tão difícil para os gringos? Se você está assistindo esse vídeo entendendo completamente tudo do que eu estou falando, parabéns! Parabéns para essa pessoa, aquele sortudo que nasceu na família que estava falando português e você estava aprendendo essa língua desde você é criança? Ou você é aquele guerreiro gringo que lutou pelo entender, pelo falar, pelo poder escrever nessa língua, lutou pelo seu direito saber português. Ela fala português muito bem, né? Ela, claro, tem um sotaque, ela erra, por exemplo, alguns gêneros, mas fala de forma perfeita. A gente percebe ali várias características do português brasileiro que já estão bem incorporadas pelo português dela, e fora que a entonação dela, para um estrangeiro falar uma língua que tem uma entonação muito diferente, que é o russo, tá perfeita, tá muito bom. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português já faz muitos anos. Quantos anos eu já estou estudando português? Por exemplo, anos é uma palavra masculina, no plural, muitos anos, muitas anos. Como eu disse, isso é normal, ainda mais para ela que, por exemplo, não tem essa noção de gênero do jeito que nós temos, eles têm gênero neutro no russo, então é normal errar esse tipo de gênero, é comum acontecer isso. 24. 3, 4 anos, algo assim, e eu vou falar com certeza que eu ainda não aprendi essa língua, porque o português é de verdade uma língua muito difícil. Com certeza você já ouviu essa expressão que o português é a língua mais difícil do mundo, e agora eu sou como uma estrangeira, vou te dar 10 razões que deixam a língua portuguesa tão difícil que eu realmente fico com muita inveja para as pessoas que tinham oportunidade para aprender isso quando eram crianças. É engraçado porque essa percepção da língua portuguesa ser difícil parte muito mais, eu acho, dos falantes do português do que necessariamente dos estrangeiros que aprendem a língua. É claro que nenhum estrangeiro vai dizer que o português é super fácil, principalmente se ele vem, por exemplo, de uma língua germânica, uma língua eslava, como por exemplo vem a Olga. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa que é repetida incessantemente e acho que pouco refletida pelos falantes de português que acham que a sua língua é a mais difícil do mundo. Daqui a pouco, com os comentários da Olga, eu vou explicar o porquê que eu acho que esse comentário, esse pensamento de o português ser a língua mais difícil do mundo para os brasileiros mesmo, que falam a língua desde criança, são nativos falantes daquela língua, acham que ainda o português é o mais difícil do mundo. Para dar um contexto, quem não me conhece, eu sou russa, eu moro no Brasil já há 4 anos, antes de aprender português eu já falava inglês, então eu já tinha experiência para aprender uma nova língua estrangeira. Mas uma coisa é aprender inglês, muita outra é aprender o português. Então já prepara a pipoquinha e verifica se você já se inscreveu no meu canal, isso absolutamente de graça, é só hoje. E aliás, aproveita e já se inscreva no canal aqui, e eu também queria comentar aqui essa ideia de que o inglês, por exemplo, é uma língua muito fácil. As pessoas dizem, o inglês é uma língua fácil, né, não tem muita dificuldade de aprender. Eu acho que as pessoas esquecem também da influência que o inglês tem no mundo, ou seja, desde que nós somos adolescentes, crianças, até nas últimas gerações, nós somos influenciados por séries, por filmes e por todo tipo de conteúdo em inglês. Aliás, a língua estrangeira que se aprende normalmente nas escolas é o inglês. Então, parece um pouco injusto dizer que, por exemplo, o inglês é uma língua fácil, já que ela tem as suas características que tornam essa língua mais complexa. Pode não ser com certeza na conjugação verbal, que é muito mais simplificada em relação a línguas latinas, por exemplo. Mas acho que se as pessoas tivessem o português, por exemplo, como uma língua franca, vamos supor que Portugal, com seu império e nossa expansão marítima, tivesse mantido essa hegemonia cultural e econômica e política, talvez as pessoas tivessem a impressão de que o português é uma língua bem tranquila de aprender e não o inglês, por exemplo, que para eles seria uma coisa absurda. Somente hoje, então não perde essa oportunidade, clique para se inscrever no canal e bora para o assunto. Por que o português é a língua mais difícil do mundo? Razão número 1. É uma língua viva. O que quer dizer é que a língua sempre recebe algumas novas palavras, ou inventa algumas novas palavras, ou inventa algumas novas expressões. Ou a regra pode ser mudada, ou a língua antigamente era uma, agora é outra. As pessoas... Claro, isso para todas as línguas, né? Eu acho que ela vai explicar ainda um pouco mais, mas com certeza isso acontece para toda a língua. O fato da língua não ser estática mostra que essa língua não
não é uma língua morta. Ou seja, o latim, por exemplo, por que é uma língua considerada uma língua morta? Porque não há falantes nativos de latim que continuam atualizando a língua. Então eu não consigo falar, por exemplo, em latim sobre coisas que acontecem hoje porque essa língua não está sendo atualizada por falantes da modernidade, do século XXI, de 2023, por exemplo, usando essa língua e atualizando os termos dessa língua. Eu vou ter que prestar, muito provavelmente, de muitas outras línguas para poder explicar o que eu quero no contexto de hoje. Os livros falam no jeito mais antigo e agora nas ruas, na dia a dia, eles falam num jeito um pouco diferente. Então não adianta aprender português morando na sua própria país, não sei onde, em algum outro país, 20 anos atrás, e pensar que agora, 20 anos depois, você vai chegar pro Brasil e você vai entender tudinho. Já vou dar um spoiler, você não vai, só desista. Claro, a estrutura da língua não é sujeita a tantas mudanças tão rápidas dessa forma. O que é mais sujeito a mudanças, que é o que nós percebemos mais, é o vocabulário, é o léxico. Ou seja, as palavras se atualizam de forma muito mais rápida, são sensíveis a empréstimos, por exemplo. Agora, estruturas gramaticais, estruturas sintáticas, né, a organização da frase, por exemplo, ela demora mais para mudar, ela muda, acontece isso, e ela sofre influências também, mas é muito mais difícil ela ser influenciada na sua estrutura, por exemplo, do que em relação ao léxico, as palavras que se usa. Um exemplo que é bem típico do português brasileiro, por exemplo, em relação ao português europeu, é a mudança do uso das preposições a e para. Enquanto que no português europeu se preservou o uso mais intenso ou em mais casos da preposição a, no português brasileiro, o uso generalizado de para começou a tomar quase todos os espaços de a. Então, quando eu digo, por exemplo, vou a São Paulo, vou para São Paulo, acaba sendo o uso de preferência de todos os brasileiros. Claro, nós entendemos a estrutura, não é impossível de entender, e dá para entender que pessoas que tiveram uma formação de educação mesmo maior, elas podem acabar se aproximando mais da norma por um certo policiamento, por estar mais atenta à sua própria fala. Mas a tendência de uso do português brasileiro é colocar para em quase todos os casos em que há a preposição a, especialmente se isso indica movimento. Estou falando sobre o Brasil inteiro. Ainda vamos lembrar que tem regiões. Em cada região pode aparecer alguma nova expressão ou alguma palavra que é só dessa região mesmo, né? Então é como seguir todas essas mudanças, como saber sobre todas essas atualizações, né? A solução só uma. Você tem que mudar para o Brasil. Surpresa! E realmente, vocês têm que considerar esse momento muito importante, que existem as línguas que são basicamente não mudam. Talvez só um pouco. Essas diferenças, essas mudanças, nem tão perceptíveis como aqui no Brasil agora. Vamos pegar um exemplo bem próximo. Língua russa. Se você aprendeu russo pelos livros, você vai conseguir entender o que as pessoas falam. Pode ser os adolescentes, as crianças, eles têm algum seu próprio jeito de falar, mas as pessoas adultos, em geral, de verdade falam como é escrito nos livros, como está nos filmes, como é na TV. Na verdade, ninguém fala como está escrito nos livros, ou fala não tão próximo como que está escrito no livro, se pensar especialmente em literatura clássica. Então, se for pensar em grandes escritores russos, ninguém vai falar daquele jeito, não só pela distância temporal, mas porque o registro escrito, ou a literatura, normalmente privilegia uma forma de falar, de uso da língua, que não se manifesta na realidade da fala das pessoas, né? Então, mesmo que hoje em dia as pessoas usem a língua portuguesa de uma certa forma hoje em dia, o seu uso na hora de escrever vai ser diferente, e até porque é um suporte de registro da fala diferente mesmo, ou de registro da língua, de uso da língua diferente. Então, é normal que haja diferença ali, então não dá pra esperar que se você ler muita literatura russa, por exemplo, você vai conseguir entender o que as pessoas falam, porque primeiro, há um processo muito diferente de entender o que está escrito, que é um processo que você pode rever a palavra várias vezes, então quando eu leio, eu posso olhar de volta para a estrutura e perceber a frase como um todo, enquanto que, por exemplo, na fala, essa estrutura da fala é disposta numa linha temporal, ou seja, eu preciso falar uma palavra atrás da outra, dispostas numa linha temporal, e eu não consigo revisitar a primeira palavra, a não ser pela memória, e isso acaba confundindo, acaba transformando, deixando aquela língua difícil, se você não tem uma fluência muito alta naquela língua e não está acostumado a ouvir a fala nativa das pessoas que falam essa língua. Realmente é do mesmo jeito. Enquanto isso no Brasil... Não! Razão número 2, diferente. Bom, acho que ela comentar mais sobre isso, então eu vou parar aqui. Essa ideia de que, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, com várias variedades internas, ou variações internas dentro da própria língua. Claro, isso é verdade, a gente sabe que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, a gente sabe que a população do Brasil é bem grande, é a parte massiva da população que fala português no mundo, mas não é verdade que é mais difícil por ter várias variações internas. Pra quem já se aventurou a aprender espanhol, já percebeu a maior dificuldade na hora de escolher um acento,
ou seja, escolher um sotaque. Porque se a Olga e vários brasileiros também acham que é difícil falar a língua portuguesa, por exemplo, do Brasil, porque há muitas regiões que falam diferente, imagine então a língua espanhola, que tem diversos países e regiões que têm uma cultura com essa língua própria desde 500 anos atrás. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você ter uma ideia da dificuldade de achar uma palavra comum entre esses países. Se nós quisermos dizer, por exemplo, pipoca, palomitas no México, já tá tudo certo. Mas, por exemplo, na Argentina, pochoclo, cabritas no Chile e confutas na Venezuela. E fora que tem outras formas, rositas de maíz, por exemplo, que não estão aqui, que também tem de outros países que falam de outra forma. Ou seja, na hora de aprender o espanhol, tem que se preocupar em qual palavra você vai aprender, ou aprender 5, 6 palavras diferentes para se comunicar com pessoas do mundo todo. Imagine, por exemplo, a palavra garçom, que vai ser uma palavra bem comum e bem usada se você for fazer turismo em um país que fala espanhol, ou, por exemplo, se você for morar nesse país. Então, olha só, camareiro é uma possibilidade, moço é uma possibilidade na Argentina, garçom no Chile, messeiro no México e messoneiro na Venezuela. Ou seja, para cada palavra você tem que aprender 6 palavras diferentes para poder se comunicar em outras regiões que não seja, por exemplo, só na Espanha ou só no México. O que eu quero mostrar com isso é que parece mais uma percepção muito interna de pessoas que falam português, por exemplo, de achar que tem muitas variedades, muitas palavras diferentes, do que realmente é. Por exemplo, se for pensar na variação que se tem dentro da língua espanhola, porque há diversos países que falam essa língua no mundo todo. Sotaques de cada região do Brasil. Uma coisa que eu já citei e agora vamos prestar mais atenção nisso. De novo, vou dar a língua russa como um exemplo. Se você vai aprender russo em casa, você pode ir para o capital, para Moscou, você pode ir para outra cidade, São Petersburgo, você pode ir para o Murmansk, você pode ir para o sul, para o Sochi, você pode ir do outro lado da Rússia, para o Vladivostok, e você vai entender todos, e todos vão entender você, e você nem vai perceber a diferença entre sotaques, porque não tem. Até se você vai perguntar aos russos se tem diferentes sotaques, eles até vão falar que tem. Aquela diferença. Claro, os russos, as pessoas que falam a sua língua são mais sensíveis às diferenças de região, né? As diferenças diatópicas, ou seja, por região. Mas é claro que para quem aprende a língua como língua estrangeira, ainda tá muito cru, ainda não tem muita sensibilidade para esse tipo de variação, não vai conseguir perceber de forma tão fácil. Além do que na Rússia, por exemplo, na França, na Espanha, por exemplo, que nós temos diversas outras línguas também regionais. Se for pensar na Espanha mesmo, tem 5 a 6, 7 línguas ali diferentes dentro do próprio país, que tem suas regiões autônomas. Então imagina o quão difícil é, ou quanto que isso influencia na percepção do espanhol para essas pessoas. Nesse sentido, se for pensar, o Brasil é até bem mais homogêneo que, por exemplo, esses lugares. Agora, é claro, em comparação a Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e o Brasil que tem 220 quase milhões de habitantes, a diferença regional vai ficar muito mais marcada. Mas o que eu quero dizer é que uma língua só vai ter essa pouca variedade, ou a língua só vai ser homogênea se ela tiver, por exemplo, uma comunidade de ali de 100 mil pessoas, uma comunidade com menos de meio milhão de pessoas, por exemplo. Aí, de fato, a língua vai ficar bem restrita e vai acabar sendo bem menos, tendo bem menos variação. Que uma pessoa fala o, outra pessoa fala o. Percebeu a diferença? Eu vou mostrar pra você agora a diferença. Porta! Porta, porta. Isso é a diferença em sotaques, meu bem. 6 reais, 6 reais, 6 reais, 6 reais, 6 reais. Isso é a diferença entre os sotaques. Quando a letra se muda, literalmente. Tipo, vocês pegam isso como se fosse um sotaque. Mas para os gringos, isso é a mudança da palavra. Porque a letra S vira X. Calma, isso na verdade não é a mudança da palavra, porque isso não constitui um fonema. E aqui é importante então fazer essa distinção do que é um fonema e do que é um fone, por exemplo. Os fonemas são aquelas unidades mínimas distintivas que vão fazer que a palavra mude completamente. Então, se eu mudar o som de R por R, eu vou mudar a palavra caro para carro. E aí pronto, já tem uma palavra diferente. Então isso sim constitui um fonema e isso vai sim causar uma distinção, uma diferença nas palavras. Agora, por exemplo, arquifonemas de S, que são aquelas formas diferentes de fazer o som da grafia S, né? Ou seja, que no papel se escreve como S, não vai mudar a palavra e é feito todo no mesmo contexto. Então, se eu dizer dois, não vai fazer diferença porque estão feitas no mesmo contexto e não vão constituir palavras diferentes. Assim como, por exemplo, no espanhol, eu posso articular o S, ou que se escreve na grafia como S, como, por exemplo, sapato ou sapato. E essa diferença pode causar uma dificuldade no começo, quando um estrangeiro entra em contato pela primeira vez com a língua, mas como eu disse, essas diferenças não vão constituir diferença entre duas palavras e elas vão ser feitas no mesmo contexto. Então basta ele conhecer ou ter contato pela primeira vez com isso, que vai já perceber quando ou não usar esse som, ou quando esse som vai distinguir uma palavra ou não. Que não tem nada a ver uma com outra para os gringos. Mas isso ainda é nada comparado com os nomes diferentes das mesmas coisas nas diferentes regiões do Brasil. Caramba da minha vida! Se você quer entender um brasileiro, talvez você não adianta aprender um português só. Você vai precisar aprender
uns 5 portugueses brasileiros. Mandioca? Mas e aipim, macaxeira? Tem que aprender as palavras também. Mexerica? Mas também tem que aprender tangerina, bergamota. Eu escrevi aqui mimosa. Achei na internet que em algumas regiões as pessoas falam ainda mimosa. Eu não tenho ideia de onde fala também isso. tem que aprender quebra-mala. Pão francês também tem pau de sal. E é claro que não podemos esquecer cacetinho. Bolos confeitados, feitos com carinho. Mas eu gosto mesmo é do cafezinho. Mas, gente, acabou de ver, por exemplo, as variações internas dentro do próprio espanhol, que tem 6, 7, 8 palavras diferentes para o mesmo objeto. Então, como eu disse, para ela que tá exagerando um pouco, ela fala português, então é sobre isso que é o canal dela, mas tem que lembrar que tem línguas que tem variação muito maior do que, por exemplo, no Brasil, já que se fala, por exemplo, na América Latina, português só no Brasil, em algumas partes do Uruguai, e, por exemplo, no mundo todo, se fala em poucos países em relação aos países que falam espanhol, por exemplo. Porque a plataforma não tem problema que eu tô usando essa palavra, né? É pãozinho, é pra comer, é cacetinho. Pequeno. E outra coisa que eu nem consigo aprender, eu preciso ler isso. Tem semáforo, né? E eu pensei, deu certo, aprendi palavra. Não. Essa varia semáforo, muito. farol, sinaleira e ainda tem sinaleiro. Em algumas regiões nem decidiram, é masculino ou feminino, pode ser isso. Então, em vez de aprender uma palavra para uma coisa, não. Tem muita mais, fala quais mais tem nos comentários se eu quero saber mais, porque os estrangeiros no Brasil têm que aprender não só um nome de uma coisa, mas você tem que aprender às vezes os 5 nomes para uma mesma coisa, que vira a língua muito rica, é claro, mas imagina como é complicado, né? Razão. Eu nem tenho certeza com a palavra razão. É razão? É sim. Razão número 3, os gêneros. Olha que difícil. Os gêneros. Você vai pirar agora. Prepara-se. Você sabia que a maioria das línguas no mundo não tem gêneros? É? Você ouviu tudo certo. Maioria das línguas no mundo não tem ela, ele, mesa, mesa, e não tem gênero. Sabia não? Esse número aqui é baseado em pesquisas que pegam uma amostra, né, um certo campo amostral de línguas, que normalmente não passa de 200 línguas, acaba sendo ali 170, 180 línguas, pensando que nós temos, sei lá, quase 6 mil línguas do mundo, fica difícil atestar se a maior parte delas realmente tem gênero ou não, mas claro, dessas primeiras 180, 200 línguas, a maior parte acaba não tendo o gênero gramatical marcado nos substantivos. Parede, céu, qualquer coisa, tudo é sem gênero. Então imagina quantas coisas fica mais fácil quando você não precisa falar que é uma mesa ou mesa, o céu, a janela. Já você só chama as coisas sem pensar, sem construir construções. Você não precisa pensar em minha ou meu, ele é, a ou o, ou uma. E os brasileiros são aqueles sortudos que têm gêneros na língua deles e tem que aprender sempre, tem que entender. Por quê? Mas isso pra quem é falante nativo não é um problema, porque nós nos acostumamos desde cedo a ouvir esses gêneros. Então, por exemplo, pra quem fala espanhol, que é uma língua com uma estrutura muito parecida com o português e também tem um sistema de gênero muito parecido, a dificuldade é justamente a percepção que o nativo tem do que é masculino e feminino, que é natural pra quem fala português desde que nasceu. Então, um brasileiro nunca vai ter dificuldade em determinar o gênero de uma palavra comum, vamos dizer assim, uma palavra que talvez ele conheça, porque ele tem uma intuição muito forte aquilo e ele viveu sempre rodeado por essa língua. Então essa percepção é muito natural, e é por isso que fica mais difícil para quem, por exemplo, tem um sistema de gênero muito parecido, igual o espanhol, que tem el água em vez de a água, que ou seja, os gêneros são muitas vezes trocados, né? Acaba ficando difícil de entender qual que é o sistema de gênero do português, até porque não tem uma sistematização dos gêneros nas línguas. Isso é uma coisa arbitrária. Então, para você aprender, tem que memorizar, tem que viver e usar. Infelizmente, aquela regra que é ser A no final é feminino e O masculino, não tá dando certo. Porque a vogal temática não marca necessariamente o gênero da palavra. Pode ter uma correspondência de gênero, mas não quer dizer que é assim. Porque nós temos, por exemplo, palavras comuns do gênero, já que a vogal temática é E. E aí, portanto, não vai ter uma marcação muito clara. Vai ter que conhecer a palavra para colocar o artigo antes daquele substantivo. Então, apesar da correspondência que ajuda mesmo, é bem prática, de A com feminino e O com masculino, isso não é, como eu disse, necessariamente verdade. Nós temos palavras atemáticas, como lápis, por exemplo, que não tem vogal temática. Nós temos palavras que são comuns de dois gêneros, quando terminam, por exemplo, com E, e palavras, por exemplo, que terminam com O e são femininas, e palavras com A que são femininas, que são masculinas também, como, por exemplo, o problema e a tribo. Japonês, armênio, chinês, inglês, húngaro, sueco, norueguês,
toda a grupa dos línguas mongais. Mongóis. Línguas turcas. Finlandês. Aliás, falando do finlandês, eles nem têm ela e ele. As pessoas também não têm gênero lá. Lembra meu vídeo com Cici, chinesa? Eu peguei entrevista com ela maravilhosa sobre como ela mora no Brasil, como o Brasil mudou ela para sempre. Depois, assista. Aliás, se você não assistiu, porque o vídeo é muito curioso. Então ela tava falando exatamente sobre isso. Em chinês não tem gênero. Para ela foi meio que estranho, difícil, que agora tem que botar os gêneros para cada objeto em casa, na rua, na vida, no mundo. Agora que eu sou da Rússia, quem estudou russo ou tinha conexão com o russo, talvez sabe que em russo tem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. E isso facilita para mim estudar português? Não, complica! Jesus Cristo! Porque é muita coisa que pra mim, toda a minha vida, era feminino, por exemplo. Agora em português é masculino. Exatamente, essa ideia de ter o gênero na língua facilita para entender como funciona essa estrutura. Então, por exemplo, para quem fala inglês, o fato de você ter que colocar o gênero para uma palavra como mesa, para eles não tem nenhum gênero, né? Vamos dizer, eles associam com o gênero biológico, por exemplo, masculino, feminino, para eles é muito difícil de perceber. Então, facilita pelo menos para entender como que é a estrutura, como que funciona isso na língua. Mas, claro, não ajuda, por exemplo, para saber se aquela palavra é masculina ou feminina. No caso do espanhol, por exemplo, como a correspondência com o português é muito alta, facilita, mas para quem fala alemão, para quem fala russo, realmente não é muito fácil. Por exemplo, em alemão, a palavra menina é uma palavra neutra e não tem nada a ver com gênero biológico, é simplesmente a palavra que é neutra. Um exemplo maravilhoso, na cabeça de todos os russos, Brasil é mulher. Em russo a gente fala Nossa, eu não sabia Brasília. disso. E sempre na cabeça vem aquela mulher linda, com todas essas frutas, com todo esse charme, com toda essa paixão, com toda essa energia brasileira. E sempre vem essa ideia, alguma, não sei quem é, Carmen Miranda, imagem de uma mulher linda, poderosa, alguma dançarina. E você chega no Brasil e agora tem que entender e aceitar que o Brasil é o Brasil. É meu Brasil, como tava cantando Elis Regina. Porque a língua também afeta muito em nosso visão do mundo, como a gente imagina as coisas. E quando tem um gênero e outro, complica. Você agora tem que, de verdade, pensar em português. Porque se você vai continuar a pensar na sua língua, você sem parar vai confundir tudo em cada... Como se chama? Não sei. Cada expressão que você fala, porque muitas palavras têm gêneros pelo contrário, algumas têm mesmos, alguns são pelo contrário. Por isso, é óbvio, se o português brasileiro não tivesse gênero, seria ser muito mais fácil. Agora, com o que tem, aí já complica, né? Razão número 4. Os sons em língua portuguesa. A quantidade dos sons em língua portuguesa é gigante. É de verdade. Agora você pode pronunciar alguma coisa bem rígida, tipo porta, tarefa, cama. É muita E depois do nada veio coração, mamão, inexplicável. Acho engraçado esse exemplo que ela dá, porque a silabação da língua portuguesa do Brasil, por exemplo, vai ser a mesma para todas as palavras. E elas vão mudar, por exemplo, você vai começar com a sílaba mais forte ou mais fraca, de acordo com o que vier antes. Que é muito diferente, é som muito poético. E depois ainda tem outra grupa das palavras que são também diferentes, que acaba com de, geralmente. Cidade, igualdade, liberdade. Então acaba ficando que a diversidade dos sons é muito grande e você precisa conseguir pronunciar tudinho. Mas essa correspondência, essa falta de correspondência entre o que se escreve e o que se fala, não é nenhuma exclusividade do português. Aliás, eu acho que o do português é até bem tranquilo em comparação a outras línguas. O francês, por exemplo, é uma língua que tem uma variação de vogais, por exemplo, muito grande. Então, por exemplo, dê uma olhada nessas aqui, que nem são todas, na verdade, são algumas. Eu posso dizer si, pré, per, mal, tu, peu, je, se, cu, o, sor. E isso nem é a totalidade das vogais, da variação vocálica que tem no francês, mas já aqui nós temos pelo menos 10 variações diferentes. E se for comparar em todas as línguas latinas com o espanhol é o que mais sai ganhando, porque ele acaba sendo a língua com um sistema mais simplificado de vogais. Então no espanhol mesmo, nós temos simplesmente 5 sons
de vogais, né? Como 5 sons que vão marcar ali as vogais que vão ser representadas às vezes com outras formas gráficas. Então, por exemplo, apesar de A, E, I, O, U ter uma correspondência de 100% praticamente com a grafia, o I pode ser escrito também com A, Y, né? Ou com Y. Mas, de mesma forma, são ainda 5 sons em comparação, por exemplo, ao galego, que tem 7, ao italiano, que tem 7, catalão, que tem 7, ao romano, que tem 7, português, que tem 7, mas se for olhar o português europeu, vai acabar tendo 9, alguma no final da palavra. Então, por exemplo, noite, que é diferente de noite do português, que usa ali um som de I, né? E o francês, dependendo da região que vai falar o francês, vai chegar a ter quase praticamente 12 sons vocálicos diferentes. Então, o português, na verdade, não sai tão diferente, por exemplo, de aprender romano, catalão, italiano, por exemplo, que é um sistema vocálico, assim, rico, até com bastante variação. Bem-vindo ao português, gringo! É claro que depende da língua nativa do gringo. Alguns sons podem ser mais difíceis, algumas são mais fáceis, depende. Exato, se uma pessoa fala espanhol, fala catalão, italiano, falar português vai ser muito mais tranquilo. Mas o que é o unidor de todos os gringos é os sons nasais. Minha Nossa Senhora! Hello. It's me. Eu ainda não sei o que estou pedindo na padaria. Se eu estou pedindo pau, ou pão, ou não sei. Não. Eu não sei. Eu já somente mostro com o meu dedo que eu quero isso, por favor. É só. É uma das minhas novas fobias. Porque eu sempre tenho medo de pedir um pau e provocar uma crise de riso na padaria inteira. Por isso eu até comecei a comer menos pão no Brasil, você sabe? Realmente. Mamão, coração. Isso é muito difícil. Não, nada a ver, irmão. Realmente tem que imaginar que você tem sinusite. Você precisa praticar quando você está com gripe. Eu não tô brincando aí. Agora, É uma boa técnica. internet realmente tem dicas que você tem que praticar falar isso quando você está doente para entender para qual buraco o som está indo. Lembrar isso, tipo, aprender, pegar esse jeitinho e já repetir quando você está no jeito normal. Você sabe, gente? É assim como é difícil. Sem falar sobre todas as opções da letra R. A nasalização é, claro, uma marca muito distintiva do português e causa muita dificuldade para quem fala por espanhol, italiano, qualquer outra língua ali que não tem essa nasalização. Mas sabe qual língua também tem nasalização e é bem comum na Europa, por exemplo? O francês. O francês também tem um sistema de vogais nasalizadas e as pessoas parecem não comentar qual é a dificuldade por exemplo, de fazer esse tipo de som quando elas estão aprendendo francês. Como vocês podem ver, por exemplo, na palavra avião, palavra rolha e docinho, aqui e longo também, aqui é a nasalização bem clara do francês. Vamos dar uma olhada. Long, avion, bouchon, bonbon. Claro, é uma nasalização feita articulada, um pouco diferente do que nós temos no português, mas ainda assim é o mesmo sistema de passar o ar tanto pela boca quanto Em português. Que pode ser qualquer som do mundo. Pode ser porta, pode ser porta, qualquer. Pode ser qualquer. Você tem que aprender todos. Não me importo. Aprende todos. esse realmente os róticos no português brasileiro variam demais. Em Portugal também, mas a variação que se tem no português brasileiro com os róticos, esses R's ali, vai ser tremenda. E precisamos aprender todos para falar português. Pode aprender um, que for mais confortável, mas saber que os outros existem também, né? Razão número 5 é a gramática brasileira. Eu vou falar curto, mas vou falar tudo. A gramática da língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis que existem, por ser completa de regras e também as exceções dessas regras. Na verdade não tem nenhum. Na linguística, se estudar cientificamente as línguas, não se tem essa diferença entre uma língua mais difícil ou mais complexa do que a outra. O que acontece é que cada língua vai ter um sistema, ou vai ter um ponto crítico dela, que vai ter uma variação, vai ter uma complexidade maior, ou vai ter uma percepção que é mais fácil para quem é nativo, por exemplo. Mas não existe uma língua que seja objetivamente mais difícil ou menos difícil que a outra. Tudo isso vai depender da língua que se parte para aprender essa outra língua. Então, se eu parto, por exemplo, do espanhol, o português é muito mais fácil do que, por exemplo, aprender alemão ou até inglês mesmo. E fora que também nós temos que pensar o porquê que será que os brasileiros falam que o português é tão difícil, ou até mesmo os gringos, os estrangeiros que vêm aprender o português. Talvez pela falta de correspondência entre o que se estuda como gramática e o que se fala de fato. Ou seja, nós passamos a vida toda sendo ensinados uma forma de português que não se realiza na fala das pessoas. E eu não estou dizendo que a gente tem que abolir uma forma escrita, porque o suporte à escrita tem que ser diferente da fala, porque ele não suporta os mesmos mecanismos do que a fala, por exemplo. Mas a gente tem que pensar, será que a gramática que nós temos hoje, com umas variações que são tão artificiais, que parece que nós estamos estudando uma língua completamente alheia ao nosso português, será que isso de fato é a língua que nós devíamos estar estudando? Será que isso não faz que os brasileiros tenham essa percepção de que o que eles estudam como português
português não é o que eles falam e por isso que eu acho que a língua portuguesa é a mais difícil. Eu acho que nenhum brasileiro tem dificuldade em falar o português, já que é sua língua nativa, não é? Isso torna a língua muito rebuscada e muito trabalhosa em se aprender em total. Eu não vou ficar muito nesse ponto, mas eu tenho certeza absoluta que vocês aprenderam. Porque a gramática é muito importante se você quer falar essa língua realmente por trabalho, por morar em país, por ter umas conexões sérias. Porque se você quer só bater papo, é uma coisa. Mas já para bater papo até precisa gramática. Claro, você precisa da gramática da língua. A gramática da língua, lembra, não é o que tá no livro estudando, falando como se deve falar ou o que é certo e errado. A gramática é a estrutura da língua que tá na cabeça dos falantes, tá? Então, não tem jeito. É difícil. Razão número 6. E talvez uma das coisas mais complicadas, mais irritantes pra mim, pessoalmente. Meus amados cavaleiros de Apocalipse, sinais diacríticos. Vida longa para vocês, meus queridos sinais diacríticos, né? Vocês entendem que existe um monte das línguas, eu nem sei quantos, talvez maioria das línguas no mundo também, que não tem sinais diacríticos. As pessoas nem sabem o que é. Em russo não tem. Todas as línguas que eu sabia antes do português não tem sinais diacríticos. A e A, O e O. Bem-vindo em português, estrangeiro. Vovô ou vovô? Lã ou... Isso, na verdade, é uma das maiores dificuldades para hispanohablantes, por exemplo, porque para eles não tem diferença de altura de vogais, ou seja, O não vai ter diferença de O, ou seja, vovô e vovó vão parecer o mesmo som para quem fala espanhol, por exemplo. Ah, percebeu a diferença? Claro que não. Eu também, às vezes, não percebo ainda. Eu nem tenho certeza que eu tô pronunciando certo. Isso é um milagre que só o ouvido brasileiro consegue perceber. Isso Não, né? Como a gente viu, o francês, que tem muito mais sinais diacríticos ou muito mais formas de acentuação que o português, por exemplo, que tem o acento agudo, o acento grave em palavras assim. Na verdade, já foi abandonado o acento grave nas palavras mesmo, acaba marcando ali só o caso da crase, e também o circunflexo. Mas, por exemplo, no francês tem o agudo, o grave, o circunflexo, a trema, tudo isso junto. E a trema, aliás, no português que foi até tirada, foi abolida, mas também não fazia diferença na hora da pessoa falar necessariamente, porque era só aprender algumas pequenas palavras que tinham aquela forma diferente de se pronunciar. O que eu quero dizer é que o português não tem a maior quantidade de sinais diacríticos, por exemplo, é até um sistema bem simplificado em comparação, por exemplo, ao sistema dos franceses e do alemão, por exemplo. como se fosse, sabe, aquelas histórias que os animais conseguem ouvir os sons mais invisíveis que o ser humano não sabe perceber. A mesma coisa como os brasileiros. Brasileiros igual aqueles gatos que percebem qualquer vovó, vovô. Isso me deixa realmente indignada, porque isso é muito difícil. Isso é alguma coisa que não adianta só aprender. Você pode ficar qualquer tempo você quer com o livro, mas você não vai entender isso completamente. Você precisa passar por muito tempo ouvindo e repetindo. Então, as duas atividades que só com prática vai dar certo só juntos. Porque se você vai aprender em casa sozinho, a gente não vai ter certeza nunca que você realmente fala isso que você quer falar. Sinais diacríticos é uma coisa muito difícil para pronunciar e para lembrar onde você precisa escrever, onde não. Pelo que eu sei dos meus amigos estrangeiros que estudam nas universidades aqui no Brasil, a educação brasileira leva os sinais diacríticos super muito a sério. Tipo, se você escreve um textão gigante e vai perder um sinal diacrítico, ainda tá tudo bem. Mas se você está perdendo mais do que 3... Se foder. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, que qual a dificuldade se não tivesse sinais diacríticos. Por exemplo, o inglês, por exemplo, a palavra ler em inglês é read no presente, mas no passado se escreve da mesma forma, R-E-A-D, read, mas se falar read. E sem o conhecimento dessa palavra, por exemplo, fica praticamente impossível saber como se pronuncia. Então, os diacríticos, eles na verdade ajudam, auxiliam na verdade a fala, se você não conhece a palavra. Considerado muito erro, já considerado outra palavra, já considerado não sei o que, vai escrever de novo. Pena que não é vodka. Razão número 7. Agora vamos se divertir. Conjugação dos verbos. Tô amando essa coisa. Então, um gringo está aprendendo português. Conjugação do verbo comer. Eu como, ele come. Beleza. Em passado, ele comeu. E agora temos o verbo poder. Eu podo. Eu posso. Ele pode. Da onde vem esse poço? Por favor.
Claro, e são verbos irregulares, isso tem toda a língua. E, aliás, eu diria que do português tem variações bem bizarras, mas, no geral, é uma língua que dá pra se virar bem com os verbos regulares. Por exemplo, o inglês, que tem, 3 grandes conjugações de verbo, ou 3 formas verbais diferentes, a terceira forma não tem nenhum padrão. O português, por exemplo, tem o seu padrão e algumas exceções ali que vão fazer a palavra ficar diferente, vai ficar a palavra irregular, o verbo no caso. Mas no inglês, por exemplo, todo particípio é irregular e tem algumas formas padronizadas ou que são coincidentes, mas não há uma sistemática padronização igual tem, por exemplo, no português, no espanhol. Então, acaba ficando um pouco mais fácil você saber que tem um padrão e algumas exceções do que uma língua que pode variar em todas as formas de acordo com o verbo. Em passado, eu pude. Da onde vem essa U? Pude? Eu pudeu. Não. Eu pude, né? E ele pode. Mas o verbo poder ainda é nada comparado com o meu preferido trazer. Caramba da minha vida. No passado, você acha o quê? Ele trouxe? Não. Ele trouxe. Com letra X. Porque um gringo vendo letra X, ele vai ler trouxe. Ou pode ser trouxe. Mas se trouxe, a letra X está virando S, mas ainda ficando X. Como assim? Tô entendendo nada. Número 8. É outra coisa que eu amo do coração. Os outros cavaleiros de Apocalipse é os ártigos. Agora imagina que tem muitas línguas onde não tem ártigos. Tipo, realmente não tem. Russo, mais uma língua assim. A, o, uma. Não tem nada. Não tem. Uma menina? Não. Menina. Só. Eu quero que vocês vão imaginar agora uma língua sem ártigos. Pra quem tem uma língua com artigo fica muito difícil, porque os mecanismos de determinação do substantivo vai ser dado pelo contexto, vai ser dado por outras estruturas sintáticas ali. Não consegue, né? Porque quando você aprende uma nova língua com ártigos, é uma explosão do mente. É uma coisa que você não faz menor ideia. A diferença entre uma menina e a menina para um estrangeiro é absolutamente a mesma coisa. Eu passei um monte de tempo para começar a perceber a diferença entre essas coisas, que é artigo pode ser assim, ele pode ser assim. Às vezes ele pode se juntar em, pode se juntar com a e virar na. Como assim? Isso até no espanhol é um pouco diferente, porque a maior parte dos artigos com preposições não se juntam. Então, seria en, lá, não na, né? Mas, por exemplo, com o masculino, sim, nele, dele, também se junta. Você pereceu pra onde? Não faço ideia. Gente, isso é muito difícil. Agora, só com prática de tanto tempo, o cérebro se está acostumando. Mas, em geral, isso é alguma coisa que não tem dificuldade de só lembrar. Você leu, aprendeu e só. Não, você tem que entender a diferença entre uma maçã e a maçã. E eu não sei, imagina você precisar explicar para um estrangeiro que não sabe o que é ártigos, como eu fui alguns 3 anos atrás, né? Qual a diferença entre a maçã e uma maçã? Eu não sei, é difícil para explicar. E ainda mais difícil para entender. E depois, quando um gringo feliz finalmente vai entender, aí vem um outro cavaleiro de Apocalipse, os gêneros dos diferentes ártigos. Já falei, né? Você pensa, acaba com A é feminino, acaba com O é masculino. E aqui vem um problema. Quer dizer, um problema. Ou pode ser uma foto. Porque não é uma foto. Foto é porque é a redução de fotografia, né? É uma forma encurtada. Então, nesse caso, é até fácil de perceber se você conhece a palavra original. É minha foto. Pra quem trabalha com conteúdo como eu, agora eu já tá de boa. Mas, recentemente ainda, minhas fotos. E depois tem um monte das palavras que acabam com yeah. Então você pensa, a cidade, talvez seja fácil, mas o leite. E também pode ser a noite. Complicou. E quando você já pegou a lógica e pensa que tá bom, você acaba com ema, então é masculino, como se fosse problema, dilema. Aí depois vem palavra dia, que não é feminino, que também é masculino. E depois você também tem que entender como usar os árticos, como os nomes dos lugares, tipo da cidade, dos rios, das regiões. E depois você tem que entender por que alguém é de Curitiba, mas alguém é do Rio ou da Bahia. E quando você pensa que também tem que aprender gênero, aqui vem o Canadá. E ainda tem que entender o que fazer com Cabo Verde, Chile, Bangladesh e os outros. Morre, diabo! Razão número 9, em português, tem um monte das palavras que é tipo aquele, aquela, deste, desta, daquilo. E Os demonstrativos, né? nisso. Só pensa naquilo. Eu ainda não sei usar todos eles no jeito certo. E sempre depende de alguma vibe que tem que sentir. Não dá pra entender direitinho. Isso deixa a língua muito mais rica e muito mais complexa. E minha preferida aqui é cadê? Não sei. É muito doido, né?
Tinha onde está alguma coisa e do nada caiu do paraquedas. Cadê? Eu não sei se eu entendi bem. Ela falou a palavra cadê? É isso? Eu entendi que. Não sei qual que seria a dificuldade, aliás, é até mais fácil, porque dizer onde está alguma coisa é mais fácil dizer cadê a coisa, né? É uma simplificação até bem útil. E você já não tem certeza nenhuma quando você precisa usar cadê ou onde está as coisas. E Não aí tem diferença pela nenhuma. e pelo. E também ainda não sabemos o que fazer então com pelo do gato. Essa diferença tinha ali o sinal diacrítico, no caso tinha o circunflexo para pelo, quando significava alguma coisa relativa a cabelo, por exemplo, mas caiu por não sentir que aquilo faria diferença, porque o contexto seria muito claro quando é uma preposição e quando é, por exemplo, o substantivo. Porque também pelo. É claro. E esse é o número 10, minha preferida. É expressões populares. Os brasileiros amam expressões populares, né, minha gente? Na cadeira já tem suas que deixam os gringos doidão. Porque nenhum gringo que aprendeu português pela internet ou pelos livros e chegou no Brasil recentemente não tem nenhuma chance de entender o que é o cão chupando mango. Terminar em pizza. Rebolar no mato. Fazer vaquinha ou viajar na maionese. Nossa, não, essa lista é infinita. Eu, preparando esse vídeo, decidi pesquisar na internet mais algumas expressões. E lá tem lista menor que eu achei, tem 100 expressões populares. Quantas vidas você precisa ter para aprender todas essas? Eu, conheço algumas, mas já tenho umas listas infinitas, gigantes. E isso é muito lindo, na verdade. Isso, na verdade, em toda a língua vai ter, não é nenhuma exclusividade do português. Toda a língua tem as suas expressões populares, as expressões idiomáticas, não é? Isso não é nenhuma exclusividade do português, infelizmente. Na verdade, a nossa língua segue esse padrão de línguas feitas por humanos que tem esse tipo de expressão e não tem como aprender se você não estiver imerso naquele ambiente ou se não ouvir o tempo todo a língua e tiver muito contato com aquela língua. Então vocês não precisam deixar de criar mais. Eu até gosto desse jeito. Eles te deixam confuso e deixam a língua mais engraçada e fofa, ou algumas expressões mais lindas. Isso é uma riqueza de diversidade brasileira, de criatividade brasileira e de cumplicidade de língua portuguesa para os estrangeiros. Nenhuma criatividade exclusiva dos brasileiros, como eu disse, toda a língua vai ter isso. Em inglês, você pode ter expressões que não fazem sentido nenhum em português, mas que funcionam. Eu amei fazer esse vídeo pra vocês, porque isso é uma jornada sobre a língua portuguesa que é muito difícil, eu não aguento e realmente por isso faz essa língua ser ainda mais rica, mais atraente e muito gostosa de aprender, de falar, né, minha gente? Já deixou o likezinho para esse vídeo? Exato, então deixa aí o like, curta o vídeo também aqui no canal, se inscreva para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Também procura lá no Instagram, Movimento 140 e no TikTok, Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.